Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Bilionário do Zero, mais um vídeo de fechamento mensal. Chegamos ao número 86, referente ao mês de maio de 2026. Começar a introdução desse vídeo falando um pouco do cenário atual, depois vou falar dos negócios realizados, a evolução da carteira, rentabilidade e os próximos passos. Então, pessoal, começando com o cenário atual, o mundo segue com as guerras lá, Rússia e Ucrânia, Irã, Israel, Estados Unidos, entre outras guerras por aí que são menos comentadas, e isso está gerando uma grande incerteza, principalmente ali a questão do Estreito de Hormuz, né? Então o petróleo subindo e descendo, cada notícia vai dar um acordo, não vai dar acordo, e também temos aqui no radar o tal do El Niño, tá? Que é um aquecimento aí, se eu não me engano, das águas do Atlântico, e aí isso aí vai afetar as safras, né? Então a gente vê aí várias notícias, inadimplência no Banco do Brasil, principalmente, que é mais agrícola, né? E se os agricultores aí tiver problemas com as safras por seca ou por chuva, isso pode acabar prejudicando o banco, vai aumentar os preços dos alimentos, aumentar a inadimplência e tudo mais, né? O Brasil é bastante agrícola ainda, então isso pode ser bastante relevante aqui no Brasil. Também gostaria de comentar uma coisa que eu percebi aqui na minha cidade, que essa alta da inflação mais recente, obviamente tem relação, né, com a questão lá do preço do petróleo que disparou, mas eu percebi aqui, por exemplo, que o povo saiu correndo para abastecer por medo de faltar combustível, sendo que, assim, estava bem no comecinho ainda da guerra lá e já estava acontecendo esse tipo de movimento. Então, todo mundo foi encher o tanque aqui na cidade, que é uma cidade pequena onde eu moro, e acabou que faltou combustível em alguns postos. E aí isso virou uma bola de neve, né? Veio repórter dizendo que já estava acabando a combustível, foi político falar na televisão que iam racionar o diesel e coisa e tal. E aí no dia seguinte, o que que aconteceu? Lá o dono do posto já aumentou o preço, porque bateu uma ganância nele, né? O medo na população também, né? E isso também se reflete nos mercados. O mercado financeiro é um espelho da população, né? E então é isso. É uma inflação que ela não está sendo gerada por um aumento de demanda de verdade, mas mais um aumento de demanda momentâneo, assim, por medo mesmo. E ainda no cenário interno, é um ano com eleições, então traz mais volatilidade ainda para a Bolsa. Os candidatos, nenhum deles me agrada. Os juros altos, então, vão, com tudo isso que está acontecendo, né? Aqui até eu pedi para inteligência artificial gerar uma imagem, né? Basicamente, é resumo desse cenário atual. Então, isso aqui, guerras, volatilidade, El Niño, vai gerar inflação, eleições com mais volatilidade e incerteza. A tendência é que os juros continuem altos por mais alguns anos, né? Inclusive, as contas do governo pública já estão acusando que vai ter déficit aí nos próximos anos, né? Já faz vários anos que está tendo déficit e, e a tendência é de continuar. Então, quando o governo for precisar emprestar dinheiro, vai cada vez ter que pagar um juro maior. E esses juros das dívidas vão virando uma bola de neve que vai consumindo o orçamento e cada vez fica mais difícil voltar a ter um superávit. E aí, então, essas taxas tendem a ficar altas, né? Para combater a inflação também, mas por questões de fiscais. E é isso aí. É bem um cenário bem complicado. Buenas, pessoal, terminando essa parte do cenário aí, que a minha visão foi um pouco pessimista, né? Mas enfim, o mês aqui eu fiz apenas um pequeno aporte de R$ 500 na parte da subscrição da Graziotin. A Ambev também, aqui eu resolvi zerar essa minha posição, até fiz uma publicação sobre isso no dia que eu vendi. O que aconteceu com a Ambev? A Ambev divulgou um resultado, vou até abrir aqui. Ela divulgou um resultado, esse resultado aqui, deixa eu fechar esses anúncios aqui. Né, que eles colocaram um começo sólido em 2026. Execução consistente, crescimento impulsionou volumes positivos de cerveja. Então eles tiveram um bom crescimento de EBITDA, expansão de margem, né? Mas vamos ver aqui o volume. O volume praticamente não subiu nada. A receita até que subiu bem, subiu 8%. O EBITDA 10%, também é bom. O lucro, onde é que diz aqui? Aumentou 0,3%, né? Praticamente nada. Fluxo de caixa tá mais ou menos. E aí,
divulgaram também que vão pagar juros sobre capital próprio, né? Eu não sei o que é de fato aqui nesses destaques que agradou. Acho que a única coisa mais positiva foi o EBITDA daqui, né? Que aumentou bem. O resto ficou meio tudo do mesmo jeito. E então, nesse dia aqui, as ações da Ambev, deixa eu até mostrar aqui. Nesse dia que saiu o resultado, as ações da Ambev dispararam mais de 15%, né? E eu olhando esse resultado meia boca, no meu ponto de vista, e a alta de 15%, eu achei essa alta injustificada e resolvi vender de vez minhas ações. Eu já tinha mais tempo que eu estava pensando em vender ela, já fazia tempo. Eu fazia tempo que eu não aportava nela, tinha uma posição bem pequena. Então, resolvi aproveitar essa alta aí, estava com um lucrinho pequeno nela e acabei vendendo. Aqui o lucro em reais deu 279, em percentual deu 22% de lucro na operação. E aí, com esse dinheiro da venda da Ambev, eu aumentei a minha posição na CEMIG. A CEMIG é uma empresa do setor elétrico e ela historicamente negocia com um preço sobre lucro bem baixo, né? Aqui até está 6,69, está até um pouco alto. No histórico dela, geralmente aqui estava em 4, 5, né? Então, ela costuma ser negociada nesses preços baixos. E é uma empresa que no checklist aqui ela tirou nota 10, né? Tá todas as questões marcadas aqui. É a empresa mais antiga, tem lucro nos últimos 20 trimestres, tem um ROI acima de 10, cresceu receita, tem liquidez, nunca deu prejuízo, paga dividendo, tá com a dívida ok, né? Tem crescimento nos lucros e é bem avaliado. Então, por isso, eu resolvi aumentar minha posição nela. Já comentei que fiz a subscrição na Graziotin também, nessa faixa aí, abaixo dos R$ 27 eu considero uma boa compra. Né? Eu fiz a subscrição de 19 ações, deu um total de R$ 482. Né? Agora, por enquanto, na carteira está esse STGR a 10. E, para falar a verdade, eu também não sei quando que a Bolsa vai converter isso em STGR a 4. Os resultados da Graziotin mais recentemente não estão tão bons assim, né? A gente pode ver aqui o histórico deles, né? Também é um PL historicamente baixo, hein? 4, 5. Em 2025 estava em 7, agora caiu um pouquinho. E ela está com um PVP baixo também, historicamente costuma ser perto de 1. A partir de 2022 que caiu mais, ó. E agora está em 0,67. Aqui a gente vê também o lucro por ação, tá caindo, né? Aqui o auge foi 2021, em 8. E aí foi para 5, para 4, para 5, para 3, está em 3,60. O ROI também teve uma queda, mas a gente tem que analisar que essa é uma empresa também do setor, principalmente ele é comércio, né? Comércio de roupas. Então, assim, não é um setor tão bom, considerando questões já comentadas anteriormente, né? Que o Brasil está com uma taxa de juro alta e tal. O povo tende a consumir menos, então é normal, assim, dar uma redução. E uma coisa que me agrada nela apesar dela não estar crescendo, é que ela não tem dívida, né? Ela sempre operou sem dívidas, então isso é uma certa segurança. Ela é uma empresa bem pequena, ainda é uma empresa de certa forma familiar, e aí ela operar sem dívidas é uma coisa assim que me agrada, porque dificilmente uma empresa sem dívidas vai quebrar, né? Pode até dar uma reduzida na operação, mas ela se mantém. E a Grendene também caiu nesse último mês, aí caiu abaixo dos R$ 4, que era uma coisa que eu estava esperando para comprar mais. E aí eu vendi as cotas que eu tinha do LFTB11 e comprei mais de 200 ações da Grendene. Nessa venda aí do LFTB11 eu lucrei R$ 13, ficou poucos dias comprado, né? Foi acho que menos de um mês. E a corretora acabou descontando depois 1,99 da minha conta, que foi o imposto. Nesses ETFs de renda fixa, você não precisa fazer a DARF. A corretora que ela é responsável por reter e pagar esse imposto sobre o lucro. Então, só tem que anotar isso aí para a declaração, mas tem que ter esse ponto de atenção aqui que quando você vender um ETF de renda fixa na bolsa, a corretora vai descontar o imposto depois lá da sua conta. Aqui também tem o histórico de indicadores da Grendene, é outra empresa pequena e de certa forma familiar, que também opera sem dívidas, né? Parecido com a Brasil tinha, mesmo perfil assim. Apesar que a Grendene tem alguns números bem melhores, né? Se for ver. Tá com o PL baixo também, mas as margens, uma margem absurda, né?
e os dividendos também, paga muito dividendo. A Graziotin também paga muito dividendo. As duas empresas bem parecidas, na verdade. No setor de energia ainda, eu cheguei a cogitar vender Equatorial nesse mês. Está com uma alta já 53% nessa posição, não é uma alta assim tão relevante em si, mas olhando para os múltiplos da empresa, eles parecem ruins. E aí eu fui investigar um pouquinho mais a fundo, né? E fiz essa comparação dela com a CEMIG e com a ENGIE. E dá para ver que a CEMIG se destaca aqui nos múltiplos em praticamente todos, né? Múltiplos de preço, múltiplos de dívida e até aqui um de retorno, né? Mas a ENGIE se destaca bastante na margem, né? E se destaca no ROI. A ENGIE, ela tem uma qualidade muito boa nesse sentido, de ter umas margens mais elevadas e um retorno sobre o capital também bastante bom. Claro que aqui, quanto mais dívida a empresa tem, ele dá uma interferida nessa questão do retorno, né, sobre o patrimônio. Então, isso tem que ter até um cuidado quando tu analisa o ROI. Mas, enfim, é uma empresa boa. A CEMIG também tem um ROI alto, se você for ver, aqui 16,75, é bom. E a Equatorial não é tão legal assim se você olha para os múltiplos dela de preço, né? Mas ela cresce muito a receita, aqui até não apareceu, mas ela cresce muito a receita, só o lucro não tem acompanhado. E se você for olhar o preço da ação, ela sobe muito também. Tá, tem se valorizado bastante aí nos últimos anos. Aqui eu vou abrir só para comparar, né? A gente pode ver aqui que o retorno vamos ver. Na verdade, aqui o retorno da CEMIG foi melhor. Vamos ver se ele tem aqui que mostra a evolução da receita. Ó. A receita da Equatorial disparado, muito maior, né? Do que das outras empresas. O lucro que não subiu tanto, o lucro da CEMIG foi melhor no período aqui. A CEMIG foi interessante. Então, negócios no exterior, eu reinvesti os dividendos no SCHD. Também fiz um reinvestimento dos proventos dos fundos imobiliários no Tesouro Educa Mais. A ideia, nesse mês, eu tinha ideia de comprar algum FII, mas, cara, não, Tesouro pagando IPCA mais 7,24 aqui nesse dia. Acabei comprando esse Educa Mais 2042 de novo. É um título do governo, então o risco é soberano, é quase zero, né? Então tu vai correr um risco num FII. Tem FII pagando até IPCA mais 10, mais 9, você encontra. Mas os mais seguros não dá tanto, não. Os mais seguros vai dar em torno de uns 8, 9% de yield e valorização quase nada, né? Então, aqui esse Educa Mais me atraiu mais pela segurança. Segurança e alto retorno, né? Tá tudo junto aí. Então aqui é o resumo de todas as operações: venda de Ambev, compra CEMIG, compra SCHD, venda LFTB, compra Grendene e compra Tesouro Educa Mais. Também no final do mês acabou que venceu minha aplicação da caixinha turbinada do Nubank. Teve um resgate automático aí, eu tinha aplicado 7.770, estava com rendimento de 9.104 e entrou na conta 8.854. Ou seja, quase R$ 250 foram para o governo na forma de imposto. Isso no Nubank não achei assim nenhum lugar que ele me demonstrasse isso, eu tive que fazer essas contas manualmente. Até no Nubank poderia melhorar essa parte. Mas aí fazendo os cálculos aqui deu em torno de 18,7% sobre o lucro de imposto. Então deve estar certo, porque aqui teve vários aportes, então alguns vão pegar aí 15, outros vão pegar, sei lá, 22,5 talvez, de imposto. E no site do Status Invest eu tive que registrar esse resgate aqui desse valor total, então, para zerar a aplicação. Eu fiz a mesma coisa na planilha, ficando com um aporte negativo, no fim das contas, né? Eu tinha aportado 500, resgatei 9.100, fiquei com menos 8.604. E isso aí vai dar mais abaixo vocês vão ver a diferença aqui, ó, na planilha aqui, né? Ficou menos 8.000 de aporte, né? O resultado da rentabilidade no mês ficou negativo em menos 1,26, né? Então, até a meta aqui ficou abaixo da meta nesse mês, mas foi por causa disso que eu ainda não reapliquei esse dinheiro que venceu. Os proventos, juros e dividendos, então, um pouco mais de R$ 800 nesse mês. Aqui pelo site Status Invest de 826. Se eu não me engano, foi um pouquinho menos que isso. Acho que ele contou alguma coisinha aqui a mais. E já comentei a rentabilidade, né? Aqui também a rentabilidade de cada ativo.
Minhas ações caíram bastante, né? Mas muito menos que o Ibovespa. O Ibovespa caiu 7 aqui nos últimos 30 dias, foi pancada. E o que me ajudou aqui a manter a rentabilidade menos ruim foi o exterior, que o exterior valorizou em torno de 3,5%. Aqui a gente tem esse gráfico da evolução, né? Deu essa quedinha aqui por causa do resgate e também por causa do resultado negativo. A composição aqui dá para ver aqui que o dinheiro zerou, né? E como zerou o dinheiro, aumentou um pouquinho em todas as outras classes, né? Aqui olhando como é que seria da minha política de investimento para esse ano, zerou aqui a liquidez diária e o que está mais para trás aqui basicamente são os fundos, né? No total da renda variável está praticamente no objetivo, mas a parte de fundos aqui, ETFs, FIIs, FINFRA, não tenho nada. Aqui eu poderia crescer um pouquinho. E o resto tudo eu tenho que reduzir na realidade, né? Tenho que reduzir, inclusive aqui esses CDBs, LCI, LCA sem liquidez. Eu tenho 2% da carteira e eu coloquei que o objetivo é zerar esse ano. Mas eu não vou zerar, eu tenho algumas LCI que vencem daqui 2 anos. Eu vou manter por enquanto essa posição aí, mas futuramente eu não pretendo mais ter CDBs e LCI, LCA, a não ser que mude de ideia de novo, né? Mas eu estou tentando dar uma simplificada na carteira. E aqui um print, né, das múltiplos de todas as ações que eu tenho na carteira, só para fins de registro mesmo, né, para ver como é que está a situação. Tem várias ações com PL abaixo de 15 e algumas que estão mais altas, como o PRIO, na verdade, são posições estratégicas, né? PRIO é um trade que eu estou fazendo. A princípio não seria uma posição para longo prazo, né? Queria ficar uns 2 anos. Vamos ver como é que vai essa questão do petróleo aí. Mas a PRIO tem um alto potencial aí. E qual que é a outra aqui que tem VEG? VEG sempre teve PL elevado pela qualidade, até que agora está com PL baixo, analisando o histórico, né? É uma empresa que também tem um potencial enorme, ou PVP em 10 super alto, né? Mas é o ROI aqui, ó, 35%, um ROI muito bom. E no geral, as outras empresas, a Equatorial também tem esse perfil, ó, PL alto, PL muito alto. Até a Equatorial aí não tem uma margem e um ROI tão bom, não é uma qualidade assim tão boa. Mas o mercado acredita bastante na execução dela, da estratégia dela, do crescimento. Então tá com um PL bem alto. E o resto praticamente tudo tem PL baixo, são empresas com preço sobre lucro baixo. E é isso aí o fechamento desse mês. O vídeo provavelmente ficou um pouquinho longo. Se você gosta desse tipo de conteúdo aí, já se inscreva no canal, deixe um like também. E comentar também aqui essa questão do resgate, né? A ideia era ter reinvestido, mas por questões particulares aí, eu acabei mantendo esse dinheiro na conta e a ideia é compensar aí nos próximos meses com aportes maiores. Então, logo logo eu volto para a meta aí. Por hoje era só isso, um abraço a todos, bons investimentos e até o próximo vídeo.